Vamos ver se esse negócio de ser materialista excessivamente dá certo. Vamos ver se esse negócio de dizer eu estou aqui para viver a matéria, então eu tenho que viver matéria, por uma desculpa para ser materialista. Vamos ver se isso, na esfera espiritual, dá certo. Vamos esclarecer. Muitos, ao ouvir isso, debocharão. Muitos, ao ouvir isso, não acreditarão. Muitos, ao ouvir o que eu vou começar a falar junto com ele, nós estamos fazendo um trabalho juntos, somos nós dois que estamos falando. A comunicação é anímico-mediúnica. Tem o animismo dele e a mediunidade. São os dois. Acessando o psiquismo do médium, acessando agora o psiquismo do médium, eu vou trazer alguns conhecimentos de estudos dele, reais. Nós vamos usar esses conhecimentos na comunicação, associado a algumas coisas que eu vou falar. Então vamos ver se esse negócio de viver matéria, se isso vale a pena. Porque quando a gente fala para as pessoas se dedicarem ao espiritual, não é fanatismo religioso, não é virar um louco só falando de espiritualidade o dia inteiro. Não é isso. É viver a espiritualidade de forma saudável. Quando você faz de forma íntima, que você procura se alimentar das virtudes do espírito, você está se espiritualizando. Quando você procura ser mais amoroso, ser mais paciente, mais compreensivo, mais tolerante, você já está se espiritualizando e vivendo sua vida normal. Quando você começa a trabalhar para tirar as paixões, você está se espiritualizando. Se espiritualizar não é estar dentro de um centro espírita ou de uma igreja orando, fazendo orações, cantando louvores. Não, não é nada disso. Isso não é se espiritualizar. Se espiritualizar é enxergar dentro de si e se melhorar, ver o que não está legal e ajustar. Se espiritualizar também é fazer o bem, ajudar as pessoas, amar as pessoas. E esse ajudar as pessoas não é para ficar bitolado que nem um maluco, querendo fazer caridade o tempo inteiro, porque isso não é saudável. Você vai ajudar de acordo com as suas posses. E ajudar não é só financeiro, nem só comida. Ajudar também é uma conversa, um conselho, uma palavra amiga. Isso também é caridade. Fazer uma oração para alguém de coração, isso é caridade. Ter pensamentos positivos e amorosos com relação a alguém, isso é caridade também. Desejar o bem para as pessoas, isso também é caridade. Então a caridade é ampla. Então faça a caridade de forma saudável e de coração. Não seja um bitolado, um religioso que quer ficar fazendo caridade o tempo inteiro como um louco porque leu em algum lugar que fora da caridade não há salvação e fica que nem um louco querendo fazer caridade o tempo inteiro para poder ter a salvação. Isso é interesse. Tem que fazer de coração. Em muitas situações, uma pessoa que fez uma caridade durante uma semana, essa uma caridade simples, ela vale muito mais do que uma pessoa que fez 20 caridades numa semana. Então não é a quantidade, é a qualidade da caridade. Seja saudável, não seja um louco espiritual, não seja um louco religioso, não seja um louco espiritualista, não seja um louco universalista. Saiba como fazer as coisas. Faça de forma suave, porque Deus é suave, Deus é tranquilo, Deus não é agitado, Deus faz tudo de forma serena. Portanto, não tenha pressa e não saia fazendo que nem um louco. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não. As coisas vão acontecer, elas vão surgir. E a caridade nem sempre será da forma que você está planejando. Em muitas situações você vai fazer a caridade e você não vai perceber que está fazendo a caridade. E depois você vai se tocar, porque a espiritualidade vai tocar o seu coração e a sua mente e vai dizer, você acabou de fazer uma caridade. E você vai dizer, isso é caridade? E Deus vai falar para você, sim, isso é caridade, você acabou de fazer. Portanto, suave, tranquilo. Percebam que nós estamos ensinando vocês a fazer caridade de uma forma totalmente diferente de muitos dos religiosos e espiritualistas que vocês estão vendo por aí na internet. Porque é mais saudável.
Nós aqui enxergamos além. Lá na frente. Nós temos uma visão adiante. Então entendam. Nós temos uma certa expansão de consciência. E nós estamos mostrando a vocês como as coisas verdadeiramente funcionam de uma forma um pouco mais expandida. Não totalmente, nunca é totalmente, porque a expansão é infinita. Mas um pouco mais longe. Então vamos ver se esse negócio de materialismo realmente vale a pena. Vamos lá. Imaginem umas pessoas, um grupo de pessoas, um grupo de 200 pessoas. É só um número simbólico. Pode ser 2.000, pode ser 2 milhões, pode ser 2 bilhões. Eu vou falar 200 pessoas como um número simbólico. Pode ser mais. Eu tenho certeza absoluta que é muito mais do que 200 pessoas o que eu vou falar agora. Muito mais. Eu vou falar 200 para não assustar. Então imagine que essas 200 pessoas, elas levam uma vida estritamente materialista. Elas nem fizeram mal a ninguém. Elas não cometeram crimes. Elas levaram uma vida normal. Só que levaram uma vida honestas, mas levaram uma vida totalmente voltada para a matéria. Totalmente. Cada uma dessas pessoas tem um perfil psicológico, tem um perfil emocional. Então, depois que elas desencarnarem, o destino espiritual delas não será exatamente igual, porque depende da condição psíquica e emocional dela e do perfil psicológico dela. Portanto, são todas materialistas, mas cada um vai ter um destino diferente na espiritualidade depois que desencarnarem. Então os destinos não são iguais só porque todos levaram uma vida material. Depende de cada um. É claro que tem grupos que vão ter um destino igual. São grupos. Mas são muitas pessoas. Então, cada um vai ter um destino, cada grupo vai ter um destino diferente. Claro que os grupos que se afinizam. Tem um grupo que vai ter esse destino, tem um grupo que vai ter esse destino, tem outro grupo que vai ter esse destino, mas todos são materialistas. Levaram uma vida totalmente material. E eles amaram essa vida material. Eles gostam muito dessa vida material. Eles adoram essa vida material. Eles não querem perdê-la, porque eles adoram viver na matéria. Eles gostam dessa vida material. Então, quando eles desencarnam, perderam. Mas eles não querem perder. Eles queriam continuar. Ou seja, então quando eles desencarnarem vai acontecer o quê? Eles não vão aceitar o desencarne. Eles vão se revoltar. Eles não vão aceitar que desencarnaram, eles vão querer o corpo de volta. Mas estão desencarnados. Então nós temos um problema. Porque eles querem o corpo de volta, eles querem muito o corpo de volta. Então, o que vai acontecer com isso? Muitos deles, enquanto estão encarnados e que vão assistir esse vídeo agora, eles vão dizer: não, eu não amo a encarnação desse jeito. Você nem percebe. Você está louco pela matéria. Você está louco pela sua vida material. Você está apaixonado por ela. Mas você não percebe. Você só vai perceber quando você desencarnar. E não são todos que estão assistindo. Ninguém aqui está querendo botar medo em ninguém, porque não são todos. Muita gente que está assistindo não está inserido nesse problema. Muita gente aqui já está espiritualizada e está se espiritualizando. São muitos de vocês que estão se espiritualizando. Mas tem uma parte que vai ver esse vídeo agora e outros vão ver mais tarde, vão ver daqui a um tempo, porque o vídeo continua sendo compartilhado, que esse vídeo serve certinho para eles, os materialistas. Certinho. Para aqueles que amam, são loucos, apaixonados pela vida material. Sabe o que vai acontecer quando eles desencarnarem? Porque eles não vão aceitar o desencarne? Eu vou contar alguns exemplos. Tem um grupo que vai acontecer o seguinte. Eles serão enterrados no cemitério. Se eles querem o corpo de volta, eles estão loucos,
querendo o corpo de volta, quando eles forem enterrados no cemitério, eles vão junto com o corpo. Junto com o corpo. Eles vão atrás do corpo. Lá no cemitério. Eles vão ficar querendo o corpo lá no cemitério. Só que eles estão desprendidos do corpo. Já houve o desenlace. Então eles vão ficar vagando ali pelo cemitério, em grupos, por afinidade, com outros espíritos que também querem o corpo de volta, que também levaram uma vida materialista, e vão ficar ali, querendo o corpo de volta. Então eles querem tanto o corpo de volta, o corpo está enterrado. Ele está se decompondo, não está? Ele está se decompondo. Então eles querem tanto o corpo de volta, que sabe o que vai acontecer? Vão se ligar fios fluídicos, tenuíssimos, fios mentais deles no corpo que está apodrecendo. Vai se ligar os fios. Quando os fios se ligarem, como é mental, tudo o que vai acontecer com o corpo será plasmado no corpo astral deles. Ou seja, o corpo vai apodrecer, não vai? Então eles vão chegar lá inteiros. E à medida que o corpo for apodrecendo, o seu perispírito, o perispírito deles, vai ficar igualzinho o corpo. É brincadeira? Vai ficar igualzinho o corpo. O que eu estou falando agora, eu não estou tirando do psiquismo dele, eu estou falando de mim, é novo. Tudo isso que eu estou falando agora. Tem uma mistura do psiquismo dele, do que eu tiro do psiquismo dele e do que eu estou trazendo. O que eu trouxe até agora é eu que estou trazendo. Agora eu vou trazer do psiquismo dele. Sabe como é que vai ficar a forma deles? Cadavérica. Apodrecida. Feridas fétidas. Alguns desmembrados, porque o cadáver ele vai apodrecendo e pode desmembrar facilmente. Desmembrado sem braço ou sem uma perna, outros inteiros, mas com feridas fétidas, com perfurações apodrecidas, aparecendo osso, músculo apodrecido, uma parte tem carne, outra parte tem osso, todo em decomposição, o rosto também. Parece aquele filme A Volta dos Mortos-Vivos, zumbis. E como a mente dele e as emoções deles estão todas em desequilíbrio, se a mente e as emoções estão em desequilíbrio, porque eles estão desequilibrados, muito desequilibrados. Se a mente e as emoções estão em desequilíbrio, o que vai acontecer? Matéria mental tóxica. Vai criar um monte de forma de pensamentos neles. E eles estão ligados no corpo. O que tem no corpo em putrefação? Vermes, né? Baratas, vermes, bactérias, tem de tudo ali. Então, tudo isso será plasmado no corpo astral deles. Ou seja, eles estão ali vivos e vai ficar passando pelo corpo astral deles minhocas, vermes, entra no ouvido, sai pela boca, sai pelo olho, passa pelo corpo astral todo, o tempo inteiro. Criações mentais que eles estão criando com as suas mentes em desequilíbrio. Mentes e emoções em desequilíbrio. Isso o tempo todo ali. Eles acabam perdendo o poder da fala. Eles, em vez de falar, eles ficam grunhindo. Como animais. Perderam o poder da fala. A mente em desequilíbrio não está totalmente, eles não perderam totalmente a razão. Não perderam totalmente o controle da razão e das emoções. Não perderam. Mas perderam uma boa parte, uma parcela. E eles ficam ali no cemitério andando em grupos. Muitas das vezes, eles entram nos seus próprios túmulos. E, entrando ali embaixo da terra, nos seus próprios túmulos, eles adentram dimensões ainda mais densas do que a dimensão astral do cemitério. Dimensões ainda mais densas. Ou seja, ocorre um descenso vibratório. Então eles ficam lá e de repente eles levantam. Eles saem debaixo da terra. Já viu a volta dos mortos-vivos? É assim. Só que os encarnados não enxergam, mas isso existe. Aí eles saem da terra e ficam andando pelo cemitério, depois entra de novo e assim fica assim direto. Entram no próprio túmulo, querendo o corpo de volta. Por causa de materialismo.
excessivo, que acha que tem que viver uma vida totalmente material. Está uma pedra para as coisas do espírito. E aí, se não for a proteção dos caveiras, dos Exus caveira, porque os Exus caveira que estão no cemitério, eles protegem esses espíritos. Protegem. Por que não resgata? Porque ainda não está equilibrado para ser resgatado. Para ser resgatado e ser educado, tem que se equilibrar. Eles estão loucos querendo o corpo. Ninguém sacrifica a consciência de ninguém. Os Exus caveiras estão esperando eles melhorarem um pouco. Tenta bater um papinho com eles, para ir melhorando aos pouquinhos, para não sacrificar as consciências. Então vai deixando lá. Então os Exus caveira, que são os guardiões dos cemitérios, que não é nenhum obsessor e nenhum espírito das trevas, são espíritos da luz. Os Exus caveira, que têm a imagem denegrida por espíritos trevosos que se fazem passar por eles. Os verdadeiros Exus caveira, na doutrina espírita chama de guardiões, que são guardiões mesmo. Os Exus caveira protegem o cemitério e protegem esses espíritos. De quem? Protege esses espíritos de magos negros e feiticeiros das sombras. Porque um feiticeiro das sombras ou um mago negro, desencarnado ou encarnado em desdobramento, porque mago negro e feiticeiro das sombras são seres humanos desencarnados, e tem um monte encarnado, um monte. Nas religiões, na apometria, na política. Está cheio de mago negro. Outros que não estão nem na religião, nem na política, estão vivendo uma vida normal. Geralmente são bem-sucedidos financeiramente. De qualquer profissão. Qualquer profissão. Estão por aí. Casados, com filhos, magos negros, encarnados, mas não lembram. E feiticeiros das sombras, encarnados, mas não lembram. Eles estão por toda parte. Então, quando eles dormem, eles desdobram. E eles vão para os cemitérios para capturar esses espíritos que eu acabei de dizer, que estão em forma de mortos-vivos. Em putrefação. Para que eles querem esses espíritos? O mago negro, ele tem reduto das trevas. Ele tem laboratórios lá. Não é porque ele está encarnado que ele deixou os seus redutos. Ele continua indo lá, mantendo os redutos, os laboratórios e tudo funcionando, com outros que estão lá, desencarnados. São amiguinhos. Então eles desdobram e descem. Então eles podem dormir, desdobrar e ir para um cemitério para capturar esses espíritos, como eles estão cheios de morbo fluido, para fazer experiências com os seus cientistas desencarnados, lá no astral inferior. Eles podem desenvolver vírus e bactérias para causar doenças nas pessoas. Sim, porque os vírus e bactérias, quando são colocados nas pessoas, os vírus e bactérias do astral inferior, quando são inseridos na pessoa por ressonância vibratória, por exemplo, ou seja, eles podem pegar esse espírito e acoplar num encarnado. Então, por ressonância vibratória, todo o morbofluido do desencarnado passa para o encarnado. Em contato com o ectoplasma, esses vírus e bactérias se materializam. Se materializando, a doença aparece. Se a doença aparece, se for contagiosa, pode passar para outro e assim vai. Isso é só um exemplo. Isso acontece. Então, eles vão fazer experiências com esses espíritos. Experiências. O cara já está sofrendo o pão que o diabo amassou no cemitério em putrefação e ainda pode sofrer ainda mais nas mãos de magos negros ou feiticeiros das sombras, encarnados em desdobramento ou desencarnados, ou os dois. O mago negro também pode querer prejudicar alguém. O mago negro encarnado, ele quer prejudicar alguém. Vamos supor que ele está encarnado e ele é um homem, tem uma profissão qualquer. Eu não vou falar nenhuma profissão para as pessoas não acharem que nós estamos de implicância com a profissão, porque virou moda distorcer tudo que nós falamos nesses vídeos. Virou moda distorcer. É uma trama e tanto das trevas. Então, esse mago negro está encarnado e ele tem uma profissão. Ele é casado, ele tem mulher e tem filhos. E alguém o ofendeu. Alguém o ofendeu. Qualquer pessoa o ofendeu. Ele fica com raiva da pessoa.
Em vigília, ele só vai ficar com raiva, mas quando ele dormir e desdobrar, aí o bicho vai pegar. Quando ele dormir e desdobrar, ele é um mago negro. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai querer pegar um espírito desse, que eu acabei de dizer. Esses que estão em forma de putrefação, estão em decomposição, estão cheios de morbofluido, eles vão querer pegar esse espírito. E eles vão lá na casa do cara que o ofendeu. O cara vai estar dormindo. Ele também está dormindo, mas ele está desdobrado. Então ele vai lá na casa do cara de madrugada com esse espírito. Ele leva esse espírito nas suas vibrações e ele vai acoplar esse espírito no cara que ofendeu ele. Vai acoplar no corpo físico dele, na aura dele. Quando ele acoplar esse espírito no cara que o ofendeu, todo o morbofluido, toda aquela descompensação energética, toda aquela insalubridade energética que está no corpo astral daquele espírito, vai passar por ressonância vibratória no cara que ele quer prejudicar. Tudo vai passar para ele, para o corpo físico dele. Aí o cara fica doente, pode levar até a morte. Isso é magia negra. E, ao mesmo tempo, o espírito, como vai estar acoplado nele, de forma inconsciente, como é um espírito desencarnado e não tem duplo etérico e nem ectoplasma, ele vai sugar a energia vital do cara com a mente, porque essa drenagem energética ela se faz com a mente. E ele fará isso de forma automática, mesmo que seja de forma inconsciente, ele vai drenar a energia do cara. O cara vai ficar fraco e debilitado, e todo doente por causa do morbofluido que passou para ele. O cara vai ficar se sentindo mal e o espírito que está acoplado nele vai se sentir bem, vai se sentir forte, vai se sentir melhor. O cara vai no médico e nenhum médico vai descobrir a doença. Ele pode até morrer. Como resolve isso? Oração, pede para Deus. Centro espírita sério, centro de umbanda sério, dá para tirar. Isso é magia negra. Isso acontece. Então percebam que é melhor não ficar vivendo só para a matéria, para não se transformar num espírito desse e sofrer tudo esse tipo de coisa. O feiticeiro encarnado ou desencarnado, o feiticeiro encarnado em desdobramento ou desencarnado, também pode capturar esses espíritos para fazer a mesma coisa que o Mago Negro faz, acoplar em alguém e prejudicar, seja por vingança ou por encomenda. Porque o feiticeiro das trevas encarnado, que é um pai de santo de um centro, que é do mal, de baixa moral, que faz magia negra, alguém pode encomendar para ele, olha, eu quero que você faça mal a essa pessoa aqui. Aí ele vai fazer um trabalho, né? Mas ele também, quando dormir, ele pode desdobrar, pegar um espírito desse e acoplar na pessoa que encomendaram para ele. Essa é a história de um grupo. Tem outro grupo. Tem um outro grupo que é a mesma coisa, levou a vida materialista. Eu vou viver para a matéria, eu estou aqui, né? Estou aqui encarnado na Terra, eu sei que eu sou um espírito, mas eu estou encarnado aqui e eu estou aqui para viver matéria. Então vou viver matéria. E fica apaixonado pela matéria. Aí morre, continua apaixonado pela matéria. E não aceita que desencarnou. E aí vai atrás da matéria. Vai atrás da matéria. Então, ele desencarna. Ele entra numa rebeldia extrema, porque quer o corpo de volta. Ele distorceu durante toda a vida a realidade espiritual, distorceu, e ainda fala assim, é isso, isso e isso, Deus não existe. Então como é que os espíritos foram criados? Então o que é toda essa vida no universo inteiro? Porque não existe só vida aqui no planeta. O que é a vida? O que é o amor? Vem de Deus. Ele está por toda parte. É um Deus único. Está em tudo e em todos. Em tudo. Sempre existiu e sempre existirá. Então, ele levou uma vida material, encarnado,
distorcendo a realidade espiritual e tendo fuga. Quando a realidade chega para ele, ele fala, não, não é isso não, é isso aqui. Ou seja, distorcendo a realidade espiritual por causa de convicções, das suas convicções. E cuidado, hein, com o que vocês veem por aí, porque muita gente aí está falando abobrinha sobre espiritualidade. Não tem conhecimento, está falando abobrinha. E muita gente está seguindo. Então, eles ficam distorceram a realidade espiritual e ficam revoltados que desencarnaram. Então, o corpo vai para o cemitério. Eles vão atrás. Vai atrás? Eles vão atrás. Quando eles forem atrás, eles vão querer o corpo de volta. Então eles vão começar a fazer, sabe o quê? Desencarnados. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão chegar no solo astral, porque tem um solo astral justaposto ao solo físico. Eles vão começar a querer cavar o chão com as próprias mãos. Cavar. Cavar o chão para pegar o corpo de volta. Que coisa triste, hein? Cavar o chão. Cava. Vai pegar o corpo de volta. Aí sabe o que vai acontecer? Como eles são muito materializados, se eles são muito materializados, mesmo que estejam desencarnados, como eles estão muito ligados à matéria, às sensações e aos sentidos, sabe o que vai acontecer? Eles vão começar a sentir fome e sede. Fome e sede. Mas está desencarnado, não precisa disso. Mas eles estão muito ligados à matéria. Vai começar a sentir fome e sede. Eles vão plasmar isso. Eles vão plasmar no corpo astral isso. Vão sentir fome e sede. Frio. Aí não tem comida. Sabe o que vai acontecer? Como não tem comida e nem água, eles vão começar a emagrecer. Vão ficar esqueléticos. Esqueléticos. Bem esqueléticos. Muito esqueléticos. Porque eles vão plasmar isso com as suas mentes doentes e desequilibradas. Fora os morbofluidos que estão neles. Geralmente, nesses espíritos, fica uma espécie de lama no corpo astral deles. E aí, como eles querem cavar para pegar o corpo, eles começam a plasmar também, a mão deles começa a ficar que nem de um símio, de um macaco. Começa a ficar com dedos muito compridos. Compridos. Isso tudo é plasmado pelas mentes doentes deles em desequilíbrio. Porque eles querem cavar para pegar o corpo de volta. Esses ficam tão loucos que eles perdem completamente o controle das emoções e dos pensamentos. Eles perdem o controle. Então, nem para ser hipnotizados eles servem. Eles ficam lá vagando pelo cemitério, ficam tentando se enfiar debaixo da terra, e eles cavam e fica metade do corpo dentro da terra e a outra metade, as duas pernas, balançando para fora, para pegar o corpo, numa atitude insana que eles nunca vão conseguir. E fica lá, tá? Fica lá muito tempo. Até ser resgatado e ser levado à reencarnação, até voltar a si. Dá trabalho, hein? Dá trabalho. Esse é um grupo, um outro grupo. Agora tem um outro grupo. Leva uma vida totalmente material. Isso acontece muito, que eu vou falar agora, sabe com quem? Isso acontece muito com aquelas pessoas que fazem do seu corpo físico objeto de culto e veneração. Ou seja, eles são loucos, são apaixonados pelo próprio corpo. Você pode ir para a academia? Pode. Você pode se cuidar? Com certeza. Você pode ter vaidade? Com certeza, mas em equilibrado, né? Em equilíbrio. Tudo que é exagerado faz mal. Faz mal. Então eu estou falando daqueles que amam o corpo, fazem do corpo objeto de culto e veneração de forma excessiva. Só pensa nisso. Só pensa nisso. Dieta, treino, plásticas, procedimentos. Tem uns que perdem até a mão, né, nos procedimentos faciais, que viram um monstro, de tanto que perdeu a mão.
né? Às vezes é bonito ou bonita, não precisa daquilo. Às vezes é só um negocinho aqui, outro ali, poderia fazer. Pode fazer? Pode. Um negocinho aqui, outro ali, nada demais, não tem problema, pode fazer. Eu estou falando dos exagerados. Você pode se cuidar. Cuida do cabelo, passa um perfume, malha assim, se alimente bem, fique bonito, fique bonita, vista-se bem, faz um negocinho no rosto ali, vou dar uma esticadinha aqui, e outra aqui, tudo bem, não tem problema. Eu estou falando daqueles que fazem de forma excessiva, doentia, só pensa nisso, a vida inteira. Então, tem esses. E se tiver drogas no meio, piora a situação. Pessoas que usam drogas, muitas drogas, piora a situação. Vícios excessivos, principalmente drogas pesadas, também piora a situação e eu vou explicar o como. Então esse grupo que faz do seu corpo de culto e veneração, objeto de culto e veneração, sabe o que acontece? Eles também vão ficar revoltados se eles desencarnarem. Principalmente se eles forem jovens. Principalmente se for jovem. Ele vai querer o corpo de volta. Ele vai entrar numa rebeldia danada, não aceitando o desencarne. Eu não aceito o desencarne. Sabe o que acontece? O espírito deles, quando eles desencarnam, o espírito deles fica agarrado no corpo físico. No corpo físico. Fica agarrado no corpo físico. E aí, o corpo vai ser enterrado. Vai ficar apodrecido. Tudo que acontece no corpo, ele vai acontecer no corpo astral dele. Ele vai plasmar tudo aquilo. E se ele usou muitas drogas durante a vida, sabe o que vai acontecer? Quando a pessoa usa drogas, ela tem alucinações, né? Vê imagens, pessoas, monstros, objetos, vê um monte de coisa. Quando ele estiver ali desencarnado, grudado no corpo, essas imagens que ele tinha quando usava drogas, essas imagens vão todas atacá-lo. Vai ficar aparecendo para ele ali. Por causa das drogas. E também ele vai criar pela ideoplastia, ou seja, com as suas mentes e as suas emoções desequilibradas, todos os vermes que vão comê-lo. Os vermes, as baratas, ratos, uma espécie de lama astral que vai ficar grudada no corpo astral dele. Essa lama astral é criada pela mente dele. Tem alto poder corrosivo, ou seja, vai corroer o corpo perispirítico. E ele pode ficar, sabe em que condição? Preso no corpo, agarrado no corpo e tomado de vermes. Imagina, não dá nem para ver o corpo astral dele, a cor da pele do corpo astral dele. Todo tomado de vermes, todo com os olhos esbugalhados, a boca aberta, gritando, berrando, saindo um monte de bicho da boca dele, entrando, saindo, e vermes tomado pelo corpo inteiro. Ali assim, ó, preso no corpo, agarrado, porque levou uma vida extremamente materialista, onde ele fez do corpo culto, objeto de culto e veneração. Ele amava o seu próprio corpo, ele amava a si mesmo, né? Em excesso. Eu disse excesso. Então pode se cuidar. Eu estou falando do excesso. De forma doentia, excessiva. É brincadeira. Então as pessoas têm que ter esse esclarecimento, né? É difícil achar um esclarecimento desse na internet? Vocês estão tendo agora. Passe o vídeo para o seu amiguinho materialista. Deixa ele rir bastante. Continua rindo. Deixa ele brincar bastante. Um dia o desencarne vai chegar. E não é esforço nenhum se espiritualizar um pouquinho, né? É bom, vai se sentir bem melhor. Pode continuar cuidando do corpo de forma equilibrada. Dá uma diminuída, tá exagerado. Vamos voltar lá no cara e nas meninas e nos meninos que ficaram agarrados nos corpos. Quando é jovem, então, é um problema. Porque quando tá jovem, tá bonitão. Quando tá mais velho, é um pouquinho mais fácil. Mas quando tá jovem, porque não aceita que desencarnou com 25 anos, com 30 anos, com 35 anos, com 40 anos, com 18 anos, 20 anos, 22 anos. Não aceita. Porque ainda estava bonito.
Nossa, eu estou muito novo para morrer. Que desperdício, meu corpo era tão belo, tão lindo. Acontece o desencarne por algum motivo. Qualquer motivo. Aconteceu. Ficou agarrado no corpo. Esses que veneram o corpo de forma excessiva. Então, por ideoplastia, eles criam todos aqueles vermes que ficam ali. Os Exus Caveira, eles agacham lá no túmulo, uns 2 ou 3 Exus Caveira, eles abaixam assim, fica, e tenta conversar. Fulano, você já morreu, desperta, a gente quer te ajudar, mas você tem que ajudar a gente a te ajudar. Você tá num looping mental aí, tá difícil, vem, acabou, sai disso. E eles não conseguem. Não conseguem. Mas tem que tirar esses espíritos que estão agarrados no corpo de alguma forma. Como é que eles vão tirar? Vou dizer como é que os Exus Caveira tiram. Eles fazem o seguinte, eles vão lá no centro espírita e tentam conversar com o dirigente espírita. Tentam conversar com ele. Ou ele tenta conversar com o dirigente diretamente, caso o dirigente seja clarividente e clareaudiente. Ele tenta conversar, ele aparece. E ele pode aparecer com uma roupagem. Qual é a roupagem do caveira? Pode aparecer uma cara de caveira que fica flutuando assim. Ou de capuz, com uma cara de caveira. Ou ele pode aparecer de capuz, mas com um rosto humano, normal. Um rosto humano. Um ser humano, só que todo de preto com capuz. Pode aparecer assim. Ou ele pode aparecer com uma roupa normal. Com uma roupa normal. Um rosto normal. Ele pode aparecer da forma que ele quiser. E aí, se o dirigente espírita for muito ortodoxo, muito fundamentalista, de visão estreita, e também ele vai achar, ele pode ser preconceituoso, ele também pode ser preconceituoso, ele vai ver o Exu Caveira e vai falar assim, sai daqui, obsessor. O Exu Caveira está indo para pedir ajuda dele, para resgatar algumas pessoas, alguns espíritos que estão agarrados no corpo. Por que precisa da ajuda do dirigente espírita? Eu vou explicar. Eu vou explicar todo o processo de resgate. E aí acontece isso. Ou acontece de outra forma. A sessão está rolando, a reunião mediúnica está rolando no centro espírita, ela está acontecendo. E aí o Exu Caveira incorpora em algum médium ali. Ou então, antes de incorporar, um médium vê o Exu Caveira. E fala assim, olha, tem um Exu Caveira aqui... E ele está querendo pedir uma ajuda. Ou então ele traz um mago negro para ser resgatado e ele está com o irmãozinho. Ele está prendendo o irmãozinho. E aí fala, tem que soltar o irmãozinho, solta o maguinho negro, ele é gente boa. E começa a doutrinar o Exu Caveira. Como se o Exu Caveira fosse o obsessor. E o obsessor é o mago negro que ele está trazendo para ser resgatado. Então pede ajuda no centro e não aceitam, porque acham que o Exu Caveira é das trevas. Aí ele vai embora. Aí o Exu Caveira vai no centro de Umbanda. No centro de Umbanda aceitam o Exu Caveira. Os umbandistas aceitam o Exu Caveira. Mas aí sabe o que acontece? O Exu Caveira incorpora no médium lá no centro de Umbanda. Isso não é para todos, tá? Não vamos generalizar, porque tem muito médium que está equilibrado, que é estudioso, que entende o que eu vou falar agora. Não é para todos, mas alguns médiuns fazem isso, por ignorância, no centro de Umbanda. O que eles fazem? O Exu Caveira incorpora nele. E aí, o médium está consciente, porque os espíritos estão incorporando agora nos médiuns, e os médiuns não estão perdendo a consciência. E pode ser que o centro esteja cheio de gente, a plateia está lotada. E aí o médium quer aparecer. Ele quer dar um show. Ele está vendo um monte de gente. Ele quer dar um show. Ele quer mostrar para as pessoas o quanto ele está sendo usado. Olha como ele incorpora. Imaturidade total. E puro ego. E imaturidade. Quer aparecer. Então o Exu Caveira está realmente incorporado nele, mas ele está consciente. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a se curvar todo, dobrar as mãos, começa a falar grosso demais em excesso, começa a falar um monte de palavrões, xingar todo mundo, dizer que vai fazer isso e aquilo outro com não sei quem, ameaçando, fazendo um monte de besteira. Que não é o Exu Caveira que está fazendo, que está incorporado nele. Ali é a parte anímica do médium. A incorporação não é anímico-mediúnica. Então, o animismo dele está em 90%
98%. E a mediunidade está em 2%, 5%. Ou seja, a parte anímica está lá em cima, porque ele está dando um show, não é o caveira que está fazendo aquilo. É um médium que está fazendo aquela parafernália, aquela besteirada toda. Rodopios, gritos, se curvando todo, falando um monte de palavrão, xingando as pessoas. Os Exus Caveiras são educados, pelo amor de Deus. Eles são gentlemen. Eles são cultos, estudiosos. Eles são evangelizados. Exu Caveira não faz isso. Pelo amor de Deus, gente. O Exu Caveira de verdade não faz isso. Ele é elegante. Tá? Ele pode até falar um palavrãozinho ou outro, isso é normal. Tá? Falar um palavrãozinho ou outro, de assim pouco, vai falar pouco. Ou não fala nada. Não fala palavrão nenhum. Depende do espírito. Tá? Então, o médium, ele exagera. Aí o que o Exu Caveira faz? Tá difícil. Eu vou desacoplar dele. O Exu Caveira desacopla dele. E deixa ele dando um show sozinho no animismo, sem espírito. E vai embora. Tá perdendo tempo. O Exu Caveira vai embora. E os outros estão lá agarrados no corpo. Lá no cemitério. Enquanto o dirigente espírita está de preconceito com o Exu Caveira e os médios estão de preconceito com o Exu Caveira, não todos, porque tem muito centro espírita que aceita os Exus Caveira, entende como eles trabalham, não são todos. E outro, lá no centro de Umbanda, que tem uns que aceitam e sabem como é que eles trabalham bem, trabalham bonito, mas tem um grupo que não, aí faz essa parafernália toda, o Exu Caveira vai embora, porque ele não tem tempo a perder, porque está cheio de espírito agarrado no corpo lá no cemitério, ele tem que ajudar. Então por que o Exu Caveira precisa dos médiuns? Vou explicar. Então vamos supor que o Exu Caveira vai num centro de Umbanda ou num centro espírita, onde os médiuns estudam, sabe como é que é o processo de resgate, e ajuda o Exu Caveira. Não, nós vamos te ajudar, Exu Caveira. Estamos à disposição. Aí o Exu Caveira, beleza, vamos trabalhar. Então o que vai acontecer ali no centro espírita ou no centro de Umbanda que entendeu que vai fazer o negócio certo? O que vai acontecer? O dirigente vai dar comandos para os médiuns através da ideoplastia, ou seja, eles vão pensar, vão criar criações mentais. Ele vai falar, pense na erva tal, pense nessas ervas, aí vai plasmar as ervas ali no terreiro ou no centro espírita, plasmar as ervas certas. As ervas que têm caráter absorvente, geralmente pinhão roxo, peperegum, aça-peixe, alfavaca e outras ervas que têm caráter absorvente, ou seja, que vai queimar todo o morbofluido que está lá dentro do caixão, que o próprio espírito está criando, toda aquela matéria mental tóxica, porque ele está criando situações aflitivas em torno de si mesmo. Está sendo vilão de si mesmo por causa da sua mente e das suas emoções desequilibradas. Então tem que queimar aqueles vermes, tem que queimar aquilo tudo. Aquilo são criações mentais, são criações artificiais da mente doente, do espírito que está grudado no corpo. Então vai usar essas ervas plasmadas, não é física, é plasmada. Eles vão plasmar com a mente através da ideoplastia, os médiuns. Aí vão chamar os elementais da natureza, com a mente também em comandos apométricos. Vai chamar os elementais da natureza, geralmente as salamandras e as ondinas. As salamandras elementais da natureza do fogo e as ondinas elementais da natureza da água. Para que vai chamar esses elementais? Porque essas ervas serão transformadas num sumo, porque o operador vai pedir para transformar as ervas num sumo, ou seja, num líquido, que vai ser colocado num recipiente, também plasmado com a mente. Então, a salamandra e as ondinas vão sutilizar o sumo dessas ervas, deixar mais sutil, mais eficiente para trabalho. O Exu Caveira vai pegar essas ervas e vai levar para o cemitério. O sumo das ervas, sutilizados, já preparados para o cemitério. Tá bom. Lá tem outros Exus Caveira, de frente para o túmulo, ou para os túmulos. Vários estão agarrados no corpo. Então vamos ajudar logo vários. Porque não é só um que fica, não. Muitos ficam. Então, ele vai precisar de outra coisa também. Agora eu vou explicar por que precisa de médiuns. Primeiro, essa situação da ideoplastia. A outra situação, alguns médiuns serão desdobrados. Pode ser desse centro que ele está trabalhando ou de outros centros.
Ou pode ser um médium que está em casa. Um grupo de médiuns, dali, de outros centros, que está em casa, e os médiuns se reúnem, vão ser chamados. Um que deu uma dormidinha em casa, vai desdobrar e vai lá para o cemitério, vai ser desdobrado para o cemitério. Para quê? O médium, ele está encarnado. Se ele está encarnado, ele tem um duplo etérico. Dentro do duplo etérico tem ectoplasma. Então, quando ele desdobrar, o corpo astral do médium estará carregado de partículas atômicas de ectoplasma. Estará ligado ao duplo etérico. Então, ele tem o ectoplasma em abundância para doar. Porque para desfazer as criações mentais, precisa de ectoplasma. Então, os médiuns serão doadores de ectoplasma para os Exus Caveira, porque os Exus Caveira não têm ectoplasma, porque eles estão desencarnados. Precisa do ectoplasma dos médiuns. Então, vai pegar um pouquinho do ectoplasma de um médium, um pouquinho do outro, vai pegar aquele sumo das ervas e vai misturar com o ectoplasma dos médiuns. E vai fazer o quê? Vai jogar no túmulo, onde está lá o espírito agarrado no corpo. Quando jogar no túmulo, depois de uns minutinhos, todas aquelas criações mentais criadas pela própria mente do espírito que está em desequilíbrio, grudado no corpo, todas essas criações mentais, esses parasitas energéticos serão desintegrados, serão desfeitos, totalmente desfeitos. Aí o espírito vai acalmar. O espírito acalmou, o Exu Caveira vai lá, pega ele e tira ele do corpo, desgruda ele do corpo. Só que quando desgruda ele do corpo, nem sempre ele vai despertar. Porque ele pode estar naquele looping ali há tanto tempo, naquele transe mental, que ele só desgrudou no corpo. Agora tem que despertar o cara. E o cara está num transe ali louco, de que querendo o corpo ainda, mas já tirou do corpo. Então vai pegar o espírito do cara, vai levar no centro espírita ou no centro de Umbanda e vai pegar o espírito dele e vai acoplar, vai aproximar, só aproximar de um médium encarnado. Para quê? Para o espírito ter o choque anímico e vibratório para ele sair desse transe e ele despertar. Falar, opa, tô aqui, o que houve? Para ele despertar. O choque anímico tem um alto poder magnético quando aproxima o espírito que está nessa hipnose que ele mesmo criou, hipnose dos sentidos, e aproximou do médium. Em contato com o magnetismo do médium e com o duplo etérico e o ectoplasma do médium, ele vai ter esse choque anímico que ele vai despertar daquele transe, e aí ele despertou, já está limpo, está tudo bem, os benfeitores já estão ali e vai falar, vem meu irmão, vem com a gente, vamos lá, você morreu, tá? Você desencarnou, vamos lá com a gente que a gente vai levar você para um hospital, para um albergue, algum local na espiritualidade, para ele ser tratado, para ele ser orientado, para ele ser esclarecido, para ele ser educado, para ensinarem para ele um pouco sobre a vida espiritual, que ele não quis saber enquanto estava encarnado, porque só queria saber de matéria. Aí vai aprender do espiritual um pouquinho, e cada um vai ter o seu destino, até que eles serão preparados para a reencarnação. Para aqueles que estão agarrados no corpo. E esses que ficam agarrados no corpo pode ficar 5 anos agarrado no corpo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos. Pode. Então é melhor não ser mais materialista, né? E vamos respeitar o trabalho dos Exus Caveira, porque os Exus Caveira fazem um trabalho lindo, que se não fosse eles, os cemitérios por aí pelo mundo teriam se transformado num verdadeiro laboratório de extração de ectoplasma para espíritos das trevas. E assim como esses espíritos das trevas, como magos negros, feiticeiros, quiumbas, vampiros astrais, eles iriam invadir o cemitério e eles iriam aprisionar um monte de espírito para fazer obsessão, como eu já expliquei. Aprisionar, pegar um monte de espírito lá no cemitério para fazer obsessão, para fazer experiências loucas, maquiavélicas, diabólicas nos seus laboratórios. E também para pegar os ectoplasma. Ectoplasma de quem? Ectoplasma dos duplos etéricos em dissolução dos recém-desencarnados. Vou falar devagar para entender.
Quando você morre, desencarna, o duplo etérico que está recheado de ectoplasma, ele é um corpo material, ele não é espiritual. Tá? O duplo etérico é material, mas ele vibra numa dimensão diferente, mais sutil, por isso que a gente não consegue ver, mas ele está aqui, recheado de ectoplasma. Então, quando ele é enterrado, o duplo etérico vai junto com o corpo, está ali no túmulo junto com o corpo. O corpo está morto. Depois que o corpo morre, o duplo etérico demora, em média, 40 dias para se dissipar na atmosfera, para se desfazer. Enquanto esses 40 dias estão rolando, ali está cheio de ectoplasma ainda. Tem cheio de ectoplasma. O ectoplasma é uma energia vital que é muito disputada no astral inferior, por vampiros astrais, quiumbas, por magos negros, por feiticeiros das sombras, porque eles são vampiros. Então eles se alimentam do ectoplasma. Mas não é só isso. Os magos negros também querem o ectoplasma porque serve de combustível para os seus laboratórios. Serve para eles criarem certas criações mentais para fazerem o mal. Então o ectoplasma é muito eficiente, assim como o feiticeiro também quer o ectoplasma porque é um vampiro, e também para as suas artimanhas de feitiçarias. E os quiumbas? Os quiumbas são espíritos, são seres humanos desencarnados, desocupados, agressivos, violentos, rebeldes, descompromissados com o bem, espíritos maus, apegados às sensações, aos sentidos. Eu vou depois gravar um vídeo falando detalhadamente sobre os quiumbas. Não vou entrar muito em detalhes sobre eles porque isso dá um vídeo longo. Nós vamos reservar sobre os quiumbas num outro vídeo. Então eles são apegados às sensações, aos sentidos, aos vícios. São espíritos vampiros. Eles ficam ali em volta do cemitério, querendo entrar no cemitério, burlar a segurança dos caveiras, que os caveiras estão protegendo o cemitério. Eles querem furar a segurança dos caveiras para ir lá nos recém-desencarnados, nos duplos etéricos em dissolução dos recém-desencarnados e pegar ectoplasma para se alimentarem. Os quiumbas querem entrar lá para isso. E os vampiros astrais também. Como é que são os vampiros astrais? Esses vampiros, eles são superiores aos quiumbas. Então, esses espíritos, um domina o outro. Um domina o outro. O mais inteligente, o mais experiente, vai dominando o outro mentalmente, hipnotizando. Então, o vampiro astral ele é ainda mais agressivo, ele é mais violento do que um quiumba. E o vampiro astral é um ser humano, só que ele se tornou tão agressivo, tão vampiro, ele é tão vampiro, tão agressivo, tão violento, que a forma perispirítica dele já não é mais humana. A mente doente dele plasmou uma forma de um vampiro. Ele tem dentões, mas não é igual vampiro de filme bonitinho, não. É aquele vampiro feio, com um dentão enorme, desse tamanho aqui. Ele fica fazendo barulhos. Ele vira um bicho. E é um ser humano. Vira vampiro. Muito agressivo. Ele quer entrar lá para pegar ectoplasma, para se alimentar. Só que os caveiras não deixam. Então os caveiras são muito importantes, né? Porque eles protegem o cemitério desses espíritos, para eles não invadirem e não roubarem ectoplasma, nem os espíritos que estão lá para fazer obsessões. Os Exus Caveira também realizam toda a limpeza energética do cemitério, que eu vou explicar depois. Já vou dizer o que é a limpeza energética. Os Exus Caveira ajudam esses espíritos que estão agarrados no corpo a tirar eles do corpo, para eles serem tratados. Os Exus Caveira ajudam aqueles espíritos que estão lá no cemitério, não estão tão ruins, não estão tão maus, estão lúcidos, para eles poderem ser encaminhados. O que é a limpeza energética do cemitério? Ué, eu acabei de dizer que no cemitério tem um monte de espírito agarrado no corpo. Tem esses em forma de putrefação, esses parecem a volta dos mortos-vivos. Tem outro que fica tentando lá tirar o corpo debaixo da terra porque é o corpo de volta. E outros. Então, esses espíritos todos estão em desequilíbrio mental e emocional. Eles estão em desequilíbrio. Eles estão totalmente desequilibrados. Então, a atmosfera psíquica, a insalubridade energética do cemitério é bem densa, é horrível. A densidade das vibrações são muito intensas. O que é essa densidade das vibrações? São as criações mentais criadas por esses espíritos. Fora os parentes, os encarnados que entram lá e todo mundo entrando no berreiro, todo mundo chorando. Tem aqueles parentes que não se conformam com a morte do filho, da filha, do amigo, da amiga, da marido, da mulher, do filho, do primo, da prima, e fica gritando, xingando Deus de tudo quanto é nome. E quando está fazendo isso, está criando um monte de criações mentais inferiores. Aí se mistura com as criações mentais inferiores dos espíritos que estão lá em desequilíbrio. Aí a festa fica feita. O cemitério é um local de uma densidade vibratória muito grande. Então, os Exus Caveira têm que, de tempos em tempos, ficar limpando o cemitério inteiro.
limpando o cemitério inteiro, porque senão fica intragável, fica difícil até para eles caminharem ali. A comunicação mental ali é difícil, porque a densidade das vibrações é muito forte. Então a comunicação mental entre os espíritos fica difícil. Então por isso que eles usam os pontos riscados. Muitos deles. O que é um ponto riscado? O espírito... Já viu aquele filme, o Batman, que tem... Quando o comissário Gordon vai chamar o Batman, tem aquele sinalizador que vai assim na lua, chamando o Batman. Aquilo representa um ponto riscado. O desenho, Thundercat, o Lion, quando precisa de ajuda. Thundercats roll, aí vem aquele símbolo do Thundercat, aí os outros gatos vê o símbolo e vêm ajudá-lo. Aquilo ali representa um ponto riscado. Então o espírito se comunica através de um ponto riscado. Ele emana um símbolo assim na atmosfera do local e ele se identifica. Ele se identifica. Então, um ponto riscado serve para identificar um espírito, um agrupamento de espíritos, uma falange de espíritos, para pedir socorro, para se comunicar. Ponto riscado. É tipo um símbolo que é emanado assim na atmosfera e os outros espíritos vão ver e vão falar: ah, é fulano de tal, olha lá, estou vendo o símbolo dele na atmosfera, é fulano de tal, pode vir, pode vir. É assim. Então, os Exus Caveira fazem a limpeza energética do cemitério. Eles fazem um trabalho muito bonito, só que os Exus Caveira não fazem só isso. Eles fazem várias outras coisas. Várias outras coisas. Várias outras que nós vamos estar falando em outros vídeos. Eu estou falando só do que eles fazem no cemitério. Ah, e em dimensões inferiores ao cemitério, dependendo do cemitério, isso não é em todos, em dimensões ainda mais baixas, sabe o que tem lá, embaixo do cemitério? Celas. Celas para espíritos. Que espíritos? Espíritos que fizeram muito mal. Criminosos. Ficam nessas celas por muito tempo. Até serem resgatados é um problema. Isso existe, tá? Quem cometeu crime, assassinatos, roubos, tráfico de drogas, fazem o mal. Então os espíritos fazem mal, esse destino é para todos? Não. Tem um grupo. Lembra do grupo? Porque não existe só essa dimensão. Existem outras dimensões inferiores, outros níveis. Que aí cada um vai para o nível que condiz com seu karma, com o seu crime. É difícil, né? Então é melhor parar com esse negócio de estou aqui para viver matéria. Acho que o que eu expliquei... é fantasia. Esse é o problema do ser humano da Terra, a incredulidade. Aí o desencarne chega e aí vão falar para a pessoa, vão falar assim para a pessoa. Lembra daquele vídeo que você viu? Nós daqui da espiritualidade colocamos aquele vídeo no seu caminho. Fomos nós que colocamos o vídeo. Nós usamos fulano de tal para te enviar o vídeo. Ou então o vídeo apareceu para você de repente, você resolveu ver. E olha aqui o que você fez. Aí eles vão abrir uma tela fluídica e vão mostrar você gargalhando, rindo, debochando. Ou então você ligando para uma pessoa, mandando um áudio para a pessoa, xingando a pessoa e gargalhando, dizendo que aquilo ali é tudo mentira, que aquilo ali é tudo caô, que aquilo ali é tudo balela. Tá vendo esse médium aqui que eu estou canalizado? Ele já desdobrou para cemitério. Ele já viu isso. Espíritos agarrados no corpo. Já viu isso. Espíritos entrando em túmulo e saindo do túmulo. Em putrefação. No corpo perispirítico. Ele já viu. Pergunta para ele. Ele já desdobrou. Ele já foi trabalhar muito no cemitério. Ele trabalha muito no cemitério. Ele trabalha muito com o povo. Com esse povo dos caveiras do cemitério. Ajudando. Fazendo caridade. O Pedro. Desdobrado. Ele já viu. Não é sonho, não. É desdobramento. Arrebatamento do espírito. Projeção astral. Cemitério. Então você acha que é sonho? É com vocês mesmo. Então é melhor se espiritualizar um pouquinho. Quando eu estou falando aqui de espiritualizar, não é para você se converter a religião nenhuma, andar com Bíblia embaixo do braço, ficar querendo orar todo mundo na rua, ficar parando os outros na rua e falar assim, meu irmão, posso orar você? Não, pelo amor de Deus, não, isso não.
Ora pela pessoa em casa, ora pelo planeta. Pronto, tá orando pela pessoa que tu ia parar na rua. Ora pelo planeta, a pessoa tá abarcada no planeta. Pronto, vai todo mundo junto. Não é para virar religioso fanático. Nada disso. É para você se equilibrar, fazer uma reforma íntima saudável. Sem fanatismo, na tranquilidade. É tão fácil, é saudável, você vai gostar. Não é dessa forma religiosa, não. Que você vê por aí, não. Não precisa se converter a religião nenhuma, não. Não precisa estar até dentro de templo religioso, não. Vive uma vida normal. Se espiritualiza você. Você vai virar um mestre. Equilibrado, independente, amoroso, fraterno. Não é fraterno de forma excessiva. Tem que saber dizer não. Sabe por quê? Tem gente que você tem que ajudar só até aqui. Se você for além, sabe o que acontece? Você entra no karma dela, porque tem coisa que aquela pessoa tem que passar. Você só pode ajudar até aqui. Sabia disso? Até para ajudar tem que ser dosado. Dosado. Senão tu entra no karma da pessoa. Sabia disso não? Tem gente que tu tem até que negar certas coisas. E aí muita gente não entende. Muita gente vai falar assim, mas não é possível que ele negou. Ele negou não sei o que para o fulano, negou não sei o que para cicrano. Sim, porque ele entende como é que as coisas funcionam, tem ligação com Deus e falam para ele, não bota a mão. E não é para botar a mão. E os outros leigos que estão em volta vão falar assim, que isso, mas ele não é religioso, ele não é isso, ele não é aquilo, ele não é médium, por que ele não ajudou? Não vão entender nada. É para dar só 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz e 1 quilo de macarrão. Só isso. Não é para dar 5 quilos de feijão, 6 quilos de arroz. Não. Sabe por quê? Quer um exemplo? Às vezes o cara é viciado em drogas. Ele está com fome. Muita fome. Se você der 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, ele vai comer. Se você der 5 quilos de feijão e 5 quilos de arroz, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz, ele vai comer. Os outros 4 quilos de cada comida, ele vai vender para comprar droga. Aí tu entra no karma dele. Tu financiou a compra de drogas dele. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Calma. A espiritualidade vai te conduzir direitinho, você vai sentir no coração quanto você tem que dar, quanto você tem que ajudar. E outra, se você ajudar de coração e a pessoa fizer besteira com o que você deu, aí é com ela, aí ela responde. Então fica tranquilo, ninguém vai fazer besteira, pode ajudar. Mas eu ajudei. Depois eu fiquei sabendo que ele comprou drogas com o dinheiro que eu dei. Não se preocupa com isso. Não se preocupa. Aí quem responde é ele, não você. Você deu de boa vontade aqueles R$10, aqueles R$20. E depois você ficou sabendo por alguém que ele comprou drogas. Agora eu vou me sentir culpado. Eu entrei no karma dele, financiei a droga dele. Não. Não é assim que funciona. Aí é ele que vai responder, não você. Você foi de boa vontade. O que eu dei ali no negócio do feijão e do arroz foi um exemplo. Quem tem conexão com Deus forte vai sentir. Só tenho que dar até aqui. Quem não tem essa conexão toda, a espiritualidade entende. Você não vai entrar no karma da pessoa. Então tá vendo como é que o negócio vai ser dosado, vai ser pesado na balança? Então não se preocupe. Faça o bem e ajude o próximo. Eu só dei esse exemplo aqui. Por que eu dei esse exemplo? Sabe por que eu dei esse exemplo do feijão e do arroz? Por quê? Vamos supor uma pessoa que tem muita conexão com Deus. Muita. Então a espiritualidade vai falar com ele, não vai? Então ele vai chegar lá e ele só vai dar um pouquinho. E as pessoas vão achar que ele tem que dar um pocão. E ele vai falar, não, Deus está me dizendo, a espiritualidade está me dizendo que eu tenho que dar só essa quantidade aqui. Então as pessoas têm que entender, porque aquela pessoa ali tem comunhão com Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Os que não têm comunhão, se derem um pouquinho a mais sem querer, não vão responder pelo karma da pessoa. Fiquem tranquilos, não vão. Se ela fizer besteira, é ela que responde. Ficou bem esclarecido, né? Então vamos todo mundo fazer o bem. Então vamos todo mundo ajudar uns aos outros de acordo com as suas posses. Lembra dos domésticos na fé? O que é os domésticos na fé? Você vai deixar de ajudar a tua família para ajudar quem está lá fora? Primeiro você tem que ajudar quem está na tua família. Teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã. Você não está dando preferência não. Todos são iguais, eu sei.
Nós já ensinamos isso aqui. Todos são nossos pais, todos são nossos irmãos. O que eu estou querendo dizer é que você precisa ajudar os domésticos na fé. Por quê? Que caridade é essa? Você ajuda todo mundo que está fora e não ajuda as pessoas da tua família que estão passando necessidade? É isso que eu estou querendo dizer. Todos somos a família, eu sei disso. Todos somos um. Todos somos um. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Vocês entenderam, vocês são inteligentes. Então ajude os domésticos na fé também. Estou mastigando bastante, né? Estou mastigando até virar água. Porque tem uma galera aí que eu vou te contar. Que gosta de transformar um tubarão num girino. Né? Gosta de transformar o sol na lua. Aí complica, né? Então, é só uma pequena palestra para a gente refletir com relação a esse negócio de materialismo. E saber se espiritualizar, não é para ninguém ficar maluco, bitolado, religioso, fanático, intolerante, só falando disso o dia inteiro, de espiritualidade o dia inteiro, que nem um maluco, que nem um louco, querendo converter os outros e querendo ajudar em excesso, querendo ajudar mais do que você pode. Não. Equilíbrio. Equilíbrio saudável. De forma saudável. Saudável. O Pedro está espiritualizado. Tá, o Pedro está espiritualizado. Só que ele está totalmente diferente dos religiosos por aí. Totalmente diferente. Então os religiosos não vão entender a forma que ele está espiritualizado, porque eles são religiosos. Religioso não entende espiritualidade. Ele ainda está religioso, ainda está ortodoxo, está fundamentalista, está de visão estreita, está com a mente engessada. Não vai entender. Não vai entender. Não tem problema, cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Quem está espiritualizado de verdade é diferente. É totalmente diferente. É muito mais saudável. E você tem liberdade. Religião te aprisiona. Fanatismo te aprisiona. Você fica preso, você fica infeliz. Infeliz. O espiritualizado, ele é livre. Livre para voar. Livre. Conceitos castradores, obrigatoriedade, faça, senão você vai para o inferno. Olha, você vai para o umbral porque você fez isso aqui. Isso não cola com quem está espiritualizado. Ele vai começar a gargalhar, vai rir. Fala para o Pedro só. Ele vai rir. Ele vai rir. Expansão de consciência e espiritualização. Explicamos como é que é um pouquinho de uma pessoa que é materialista e outra que é espiritualizada. Então, para quê? Para ajudar as pessoas a se espiritualizarem e sair do materialismo excessivo. Excessivo. Vai ajudar bastante, né? Mais um videozinho de utilidade pública. Fiquem na paz. Muito obrigado.